vamos para o Liberdade de Opinião. A gente ouviu agora há pouquinho, aqui dentro do Novo Dia, o general do Exército, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Ele participou mais cedo aqui de uma entrevista no Novo Dia, disse que é possível interpretar as comemorações de ontem, do 7 de setembro, como um uso das Forças Armadas e de atos públicos como um palanque eleitoral para o presidente Bolsonaro. Mas ele ressaltou que os militares sempre participam dessas festividades da independência. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista dele. As Forças Armadas passaram a estar na narrativa das duas candidaturas majoritárias. Uma que tenta atingi-la para atingir o presidente e outra do presidente que tenta aderir às Forças Armadas para desfrutar do seu prestígio das Forças Armadas, que as pesquisas hoje mostram. E eu acho que o equilíbrio ficou muito, muito evidente. O palanque era político, não havia militares no palanque havia militares na rua, na tropa. Não havia militares nas manifestações quando transformadas o palanque em palanque eleitoral. E as Forças Armadas participam como sempre participaram. Houve paraquedistas posando numa manifestação popular. Isso teve um papel, isso teve um viés político? Sim, teve. Mas nós tivemos uma mobilização monumental no Brasil pelos 200 anos. Quem quiser ver essa manifestação como palanque do presidente Bolsonaro, muito bem, é um discurso que cabe. Eu vejo como uma manifestação dos 200 anos de um país que foi construído há apenas 200 anos. Então vamos lá, ouvir os nossos comentaristas. Queria começar com o Alexandre Borges, que acompanhou a entrevista, né, Alexandre? A gente destacou aí um trecho da fala do general Etchegoyen. Foi uma participação normal das Forças Armadas, como em qualquer outro 7 de setembro, e aí há, como ele diz, narrativas tentando capturar essa participação, ou há algo além disso? Rafael, com toda a devida vênia ao general, enfim, mas eu vou lembrar daquela frase do Groucho Marx, né? Você quer acreditar em mim ou nos seus olhos, né? Porque a manifestação, evidentemente, foi uma manifestação política da candidatura de Jair Bolsonaro para a reeleição. Acho que nem ele disfarça, ninguém sério vai botar isso em dúvida, que todo mundo que estava na rua acompanhando os comícios de Bolsonaro ontem é eleitor dele e tudo bem. É gente que foi lá de uma maneira entusiasmada mostrar apoio ao presidente. Podemos discutir se tinha ali gente também, funcionário das empresas, aquela discussão que teve, aquele vídeo por exemplo, daquela representante do agro da Bahia, dizendo que o pessoal tinha que mapear os funcionários e quem fosse votar no Lula tinha que ser mandado embora. Tem denúncias de empresários constrangendo seus funcionários a botar a camisa do Brasil e ir para a rua. Ok, isso é uma outra discussão. Mas que foi um ato político, não há nenhuma dúvida. E também há um uso das Forças Armadas nesse sentido e nesse governo para como um certo apoio tácito a esse governo e a essa candidatura. Por que se pode falar isso? Primeiro, o Bolsonaro é um capitão aposentado do Exército que teve uma saída muito ruidosa, uma aposentadoria quando ele era jovem, tinha 30 e poucos anos. Ele saiu num episódio que qualquer um que acessar os livros de história vai saber o que é, mas foi um episódio que, obviamente, ficou mal resolvido para ele. Ele, se pudesse, teria terminado a carreira como general e não como capitão. E ele botou o general como vice-general Mourão, agora o general Braga Neto. Então ele tem uma relação muito umbilical com as Forças Armadas. Ele botou militares à frente do Ministério da Defesa, o que, na minha visão, de certa forma, tira a necessidade de haver um Ministério da Defesa. O Ministério foi criado em 1999 exatamente para você ter um civil controlando a defesa do país e tendo as Forças Armadas como prestadoras de serviço aos civis e à Constituição do país. Porque para ter um militar à frente do Ministério da Defesa, que você poderia manter os ministérios como eles eram antigamente. Você tinha um Ministério da Aeronáutica, um Ministério do Exército, um Ministério da Marinha, até do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, quando você põe um militar à frente da defesa, você, de certa forma, volta àquele tempo onde o Ministério da Defesa, eles nem sequer existia. Então, com todo respeito às opiniões em contrário, mas
existe uma ligação, por exemplo, quando se colocou Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Defesa no auge da pandemia, ele que não é médico, não tem nenhuma formação sequer próxima à medicina, e foi colocado porque supostamente entendia de logística, e a gente viu o que aconteceu, mas ele era um general da ativa, depois ele participou de comícios. Então, as próprias trocas do comando das pastas militares durante esse governo, houve várias trocas do comando do Exército, do comando da Aeronáutica e da Marinha, também com conotações políticas. Então, a gente pode discutir qual é a liberdade que o militar tem ou não de participar na política. Isso aí tudo bem, cada um vai ter sua opinião. Se é um órgão de Estado, se é um órgão de governo, a gente pode discutir. Agora, negar que isso está acontecendo, aí já é um pouco demais.